Certo. Oi, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Jornada das Arboviroses, um evento inteiramente produzido pela Liga Acadêmica de Química Medicinal, a LAQUEM. O meu nome é Vanessa Cerqueira, eu sou a presidente da LAQUEM e a cofundadora também, que é uma liga que foi criada no ano passado por alunos curiosos e com muita vontade de aprofundar os seus conhecimentos nessa área especial da farmácia. No primeiro módulo, a gente tratou de antivirais, perpassamos pelas discussões dos diferentes fármacos e, como extensão final do nosso módulo, nós pensamos em abordar sobre as arboviroses, que estão muito presentes no cotidiano do brasileiro. Então, nessa perspectiva, a gente veio com a proposta de criar esse evento não só para os membros da Liga, mas também para toda a comunidade externa das diferentes áreas da saúde e que também é muito bem-vinda ao pessoal curioso em aprender, que está interessado em aprender mais, né, sobre como o mundo da pesquisa tem trabalhado para tentar combater os flavivírus de tais doenças que a gente vai estar conversando mais nesses próximos dias. E hoje, no primeiro dia, a gente vai tratar de chikungunya, contando com as palestras da professora Ana Carolina Gomes Jardim e o professor Samuel Silva Pita. Antes de a gente começar as nossas palestras, eu tenho alguns avisos. As dúvidas, elas serão tiradas no final da apresentação. Vocês podem comentar no nosso chat, ao vivo aí do YouTube, o certificado será enviado se o inscrito tiver pelo menos 75% de presença no evento, e a lista de presença, ela vai ficar disponível por 24 horas para que as pessoas que não puderem estar assistindo agora nesse horário possam ver no seu melhor horário nessa faixa de 24 horas. Então, passados os nossos informes, a nossa primeira palestrante do evento vai ser a doutora Ana Carolina Gomes Jardim, que irá abordar sobre o tema avaliação biológica de compostos contra o vírus da chikungunya. Passando as credenciais da mesma, a professora Ana Carolina Gomes Jardim, ela possui mestrado e doutorado em genética pela Unesp. Ela realizou doutorado sanduíche na Universidade de Leeds, do Reino Unido, na área de virologia, onde desenvolveu pesquisa em cultivo celular para análise do ciclo replicativo do vírus da hepatite C e tratamento com potenciais antivirais. Ela também realizou o pós-doutorado na Unesp, em colaboração com a Universidade de Leeds, onde ela teve a experiência em um laboratório de segurança nível 3. Ela realizou também um treinamento técnico e científico para a execução de ensaios em cultivo celular com construções virais, ou os denominados replicons genômicos e subgenômicos, derivados dos vírus infecciosos chikungunya e zika, na Universidade de Tartu, Estônia. Ela é atualmente professora adjunta no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, é docente credenciada nos programas de pós-graduação em Imunologia e Parasitologia aplicadas da UFO e em Microbiologia na Unesp. Ela tem experiência na área de genética, biologia molecular, biotecnologia, microbiologia com ênfase em virologia, atuando principalmente nos temas de vírus, cultivo celular, antivirais, variabilidade genética viral e biologia molecular. Sem mais delongas, eu passo agora a palavra para a nossa palestrante, doutora Ana Carolina. Mais uma vez, a gente te agradece por ter aceitado o convite para integrar esse evento tão importante para a Liga e para a comunidade acadêmica aqui presente. Eu vou desligar aqui o meu microfone, mas qualquer coisa você pode sinalizar para a gente, certo? Combinado, Vanessa. Muito Ok, obrigada, viu? Muito obrigada pela obrigada. apresentação. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer o convite da Liga. Fiquei muito lisonjeada com o convite, poder falar um pouco do trabalho que nós realizamos com chikungunya aqui na UFO. Obrigada pela Vanessa, pelas belas palavras, né, para essa introdução tão generosa. E agradecer a todos que estão presentes também, dizer que espero que eu possa contribuir um pouco em mostrar para vocês o que nós realizamos aqui
e também um pouco no conhecimento, né, sobre antivirais, né, potenciais antivirais, né, ou na atividade biológica de compostos contra o chikungunya. Vou ficar à disposição para qualquer dúvida, também vou deixar meu e-mail, quem não puder perguntar logo após a palestra, podem ficar à vontade para entrar em contato. Só preciso de uma ajuda, Vanessa, eu vou para compartilhar aqui. Tem que compartilhar a tela, né? Tá tudo certo? Está aparecendo a apresentação? Ok. Bom, então, aqui acredito que... Vanessa, vocês estão vendo os slides? Só confirma para mim, por favor. Vanessa ou a Thaís? Que eu não consigo ver a tela do jeito que tá. Vou entender que sim. Qualquer coisa vocês me avisam. Ativa. Bom, Oi, Pro. A gente vai colocar aqui a Thaís e eu acho que ela vai colocar para compartilhar. tá. Peraí, então não compartilhou. Tá, só acho que só falta a Thaís dar a permissão. Do jeito que eu compartilhei como tela, eu não estou vendo o chat de vocês, nada, tá? Tá, ainda não foi aqui. A gente acho que tá algum problema para carregar. Só um minuto. Ok. Oi, Pro, pronto. Eu cliquei aqui, agora sim tá indo. Se você quiser, você pode clicar em ocultar aí, tem a opção de ocultar. Pro, tá vindo? É comigo? Isso, Eu já tô. tá Tá funcionando. aparecendo? Tá, então tá. Deixa eu só. Eu vou passar aqui, só me fala se tá passando. Tá passando? Tá passando. Ok, então vamos lá. Posso começar? Ok. Bom, pessoal, então, mais uma vez, queria agradecer, né, à Liga, pela participação nessa jornada das arboviroses. Vou falar um pouco para vocês hoje sobre a avaliação biológica de compostos contra o vírus chikungunya, vírus da chikungunya, o CHV, né? Meu nome é Ana Carolina Gomes Jardim, eu supervisiono as atividades no Laboratório de Virologia, sou docente na Universidade Federal de Uberlândia, no Instituto de Ciências Biomédicas. Trouxe aqui o meu e-mail para vocês, né? Se quiserem entrar em contato, por qualquer razão, eu estou à disposição. Nosso laboratório atualmente, vou falar um pouquinho mais para frente, trabalha com avaliação de compostos contra alguns vírus, dentre eles o chikungunya, né? Então, eu vou tentar focar aqui para vocês no vírus da chikungunya, mas vocês vão ver que algumas dessas atividades podem ser expandidas para outros vírus, né? Uma coisa que nós estávamos conversando um pouquinho antes de iniciar aqui a palestra, né? Por um lado, eu tive até o privilégio de ser a primeira palestrante, porque aí eu vou poder falar um pouquinho de uma parte mais básica, porque eu não sei muito bem qual que é o conhecimento dos participantes, né? Então, antes de eu falar dessa avaliação biológica dos compostos e antes mesmo de falar do vírus da chikungunya, eu vou passar muito rapidamente para vocês para fazer uma breve definição do que são os vírus, né? Então, os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, infecciosos, constituídos de material genético, DNA ou RNA, são envoltos por uma capa proteica e, às vezes, membrana.
Então, quando nós estamos falando de vírus, nós estamos falando de micro-organismos que todos os vírus contêm material genético e proteínas. E alguns deles, o que nós chamamos de vírus envelopados, contém uma membrana, que é um envelope derivado das membranas do hospedeiro. Esses vírus, eles não possuem metabolismo próprio, portanto, eles precisam de uma célula para sintetizar os seus componentes. Por isso que nós sabemos, né, tem aquele conceito muito bem estabelecido sobre os vírus que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Por que eu estou falando isso para vocês, né? Se eu vou falar sobre chikungunya e antivirais, né? Estou falando isso para vocês porque quando nós estamos avaliando a atividade de compostos contra um vírus, nós temos que considerar que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, nós não vamos apenas avaliar a atividade dos compostos contra os vírus, mas também contra a célula hospedeira, porque ele está lá no interior da célula hospedeira em uma parcela, né, do período de infecção. Então, aqui eu trouxe uma figura de uma microscopia eletrônica para vocês, que foi depois colorida artificialmente. Esse aqui é um coronavírus, né, por conta do momento que nós estamos vivenciando, achei bastante pertinente, é uma figura que eu gosto bastante, esse aqui é o SARS-CoV-2, né, mostrando essas estruturas, né, então aqui em vermelho a gente vê o material genético, em azul, a gente vê o capsídeo, que é a capa proteica, e aqui, mais externo, um envelope com proteínas, glicoproteínas de envelope, aqui em laranja, né, que tem essa forma de coroa que dá o nome de coronavírus, né. Além disso, né, quando nós pensamos em vírus, nós pensamos em micro-organismos bastante diversos, em composição, em tamanho, né. Geralmente nós temos a visão de que eles são muito pequenos. A gente pode ver aqui, né, em uma escala, comparando com uma hemácia, uma célula vermelha do sangue, né, e uma bactéria, uma E. coli, se a gente vê que nessa magnitude, né, nessa amplificação, a gente vê comparativamente aqui a célula, a hemácia, a bactéria e bem pequenininho aqui, se vocês fizeram uma força, vocês já vão ver algumas estruturas aqui, né. Se a gente ampliar essa figura de forma que nós nem vamos conseguir mais ver as células, as hemácias, né, a gente vê a bactéria numa magnitude maior, a gente já consegue ver algumas estruturas aqui, que são os vírus, e ampliando de uma forma que só vemos a parede das bactérias, a gente já consegue ver um pouquinho desse fantástico mundo dos vírus, que é tão diverso, né? Em tamanho, a gente vê aqui, por exemplo, o smallpox, que é o vírus causador da varíola, o bacteriófago T4, que tem uma estrutura, né, uma simetria complexa, que é bastante conhecida pelos estudantes das áreas de biológicas. Temos vírus tão pequenos, por exemplo, o bacteriófago MS2, né, que é menor do que o ribossomo da bactéria, né? Mas atualmente também sabemos, tivemos conhecimento dos vírus gigantes, mais atualmente, né, como por exemplo o minivírus, mostrando aqui que esses vírus podem ser muito maiores do que nós tínhamos conhecimento antes. Então, aqui mostrando as partículas virais do HIV, né, do vírus da imunodeficiência humana, e comparativamente aqui o minivírus, que é um vírus gigante. Ok. Lembrando também, né, quando a gente pensa num vírus, a gente sempre pensa naquela partícula viral completa, como nós estamos vendo aqui, né, uma partícula viral. Quando ele está, né, os vírus, eles existem em duas fases, né? Quando eles estão nessa estrutura aqui, nós estamos falando das partículas virais, os vírions, que quase sempre estão encontradas fora das células, né? Quando o vírus sai de uma célula para infectar outra, ele está nessa estrutura de vírion, né? E a segunda fase é quando ele está infectando uma célula. Quando ele está infectando a célula hospedeira, essa estrutura vai ser toda desmontada, porque aquele material genético que está dentro da partícula viral, dentro daquela capa proteica, e no caso dos envelopados, dentro daquele envelope, precisa ser liberado dentro da célula hospedeira, para que esse material genético, essa informação que o vírus carrega, seja transcrita ou diretamente traduzida em proteínas que vão ser importantes para esse ciclo. A gente vai ver isso melhor falando de chikungunya, é só para vocês terem essa visão de que ele vai ter uma fase que a partícula vai estar completa e dentro da célula, enquanto está ocorrendo a infecção, ele vai estar desmontado, esses vírus vão estar desmontados, né? O fantástico do mundo dos vírus é muito diverso, como eu disse para vocês. Aqui, esse slide mostrando várias famílias de vírus, né? Os que têm envelope, os que não têm envelope, né?
E da mesma maneira que tem uma diversidade de vírus, tem uma diversidade de doenças causadas por eles, né? Nós temos vírus que infectam todos os sistemas, por exemplo, dos humanos, né? Causando diversas doenças. Mas vamos focar um pouco mais hoje em falar das arboviroses, mais especificamente do chikungunya, né? Então, aqui eu trouxe a definição para vocês da Organização Mundial da Saúde, né? As arboviroses são doenças causadas por vírus que são mantidos na natureza e transmitidos entre hospedeiros vertebrados suscetíveis por meio de artrópodes hematófagos, né? Então, são vírus que são transmitidos e mantidos ali, né, infectando esses hospedeiros por meio de artrópodes hematófagos, como, por exemplo, os Aedes, né, Aedes aegypti, né? Então, são aquelas infecções que são transmitidas pela picada de artrópodes hematófagos, como, por exemplo, os mosquitos, né? Nós temos, né, a Vanessa até falou ali no começo, né, algumas famílias, alguns gêneros de vírus que são das arboviroses, que causam as arboviroses, né, que causam essas doenças. Dentre eles, nós temos os flavivírus, né, que eu mostro aqui do lado esquerdo para vocês, uma filogenia, pode ser um pouco estranho para quem nunca entrou em contato, mas aqui está mostrando, né, a similaridade entre vários vírus dessa família Flaviviridae, né, e do gênero Flavivírus aqui, por exemplo, e aqui, à nossa direita, nós estamos vendo de alfavírus, né, importante aqui, porque que eu coloquei aqui, né, nós temos, dentre esses que são transmitidos por mosquitos, aqui dentro da Flavivírus, nós temos febre amarela, dengue, né, zika, que está bem pequenininha aqui, vírus da zika, e aqui em alfavírus nós temos, por exemplo, o maiaro, e o assunto principal, né, da nossa palestra de hoje, que é o vírus chikungunya. Então, o vírus da chikungunya, né, que causa a febre chikungunya, ele é um vírus que está no gênero alfavírus, né? Então, ele causa uma arbovirose, que é a febre chikungunya, que a gente vai ver logo mais, e está no gênero alfavírus. Bom, como eu disse para vocês, né, que essas arboviroses, elas são transmitidas, né, as infecções são transmitidas, o vírus é transmitido por Aedes, por exemplo, né, no caso do chikungunya vocês vão ver que a Aedes aegypti, a Aedes albopictus, né, então a distribuição desse vetor, a distribuição do Aedes é muito importante para saber onde vai ter a incidência, a prevalência dessas infecções. Então, a gente vê aqui em azul menor probabilidade, né, a probabilidade fraca e ficando cada vez mais próximo do vermelho uma probabilidade forte. A gente vê aqui, né, brincando aqui com o termo, nós estamos no olho do furacão aqui, né? Nós estamos na faixa onde tem uma distribuição bastante significativa desses vetores. Então, se nós temos a presença desses vetores, isso possibilita a presença, né, a distribuição dessa infecção nessas regiões. Aqui o mesmo gráfico mostrando para vocês com relação ao albopictus, e a gente vê aqui também, né, um clima mais frio e temperado, mas que estamos aqui também, né, sendo acometidos, né, por esse vetor também. Bom, como vocês já ouviram em outras oportunidades, e até pela introdução da Vanessa também, né, nós temos várias arboviroses aí importantes no Brasil, vocês vão abordar várias nessa jornada, né? Aqui tem algumas delas, algumas arboviroses transmitidas por Aedes, como, por exemplo, alguns vírus, né, que causam arboviroses, o vírus da Zika, dengue, febre amarela, e hoje vou falar para vocês sobre o vírus da chikungunya especificamente. Então, vamos entrar um pouquinho aqui, né, para ficar um pouco mais específico, falando do vírus da chikungunya. Então, esse vírus, ele é um vírus da família Togaviridae, do gênero alfavírus, né? Ele é um vírus que tem como constituintes na sua partícula viral, já vou até colocar aqui a figura para vocês, né? Ele é um vírus que ele tem como material genético um RNA, né? De uma única cadeia, que a gente chama de fita simples, e de polaridade positiva. Se vocês lembrarem disso, né, o senso positivo, polaridade positiva, isso significa que essa sequência está naquele sentido 5 linha, 3 linha, né?
Aqui tem várias fotos maravilhosas da partícula viral do chikungunya, baseadas em microscopia ou em ressonância, né? Em cristalografia. E aqui mostra, né, a partícula viral do chikungunya, né, como se nós estivéssemos vendo essa partícula de fora mesmo, né? Então, mostrando aqui, a gente vê aqui essa figura relativa a essa, a gente pode ver aqui a legenda, né? Em verdinho, a gente tem a membrana, que é uma bicamada lipídica muito semelhante à membrana plasmática, às vezes é derivada da membrana plasmática ou de outras membranas do hospedeiro, né? Aqui em amarelo e vermelho, nós vemos glicoproteínas de envelope, que são proteínas virais que estão inseridas nessa membrana da partícula viral de chikungunya, que são essenciais para vários processos, dentre eles a entrada do vírus na célula. Então, essas proteínas são fundamentais para que o vírus consiga penetrar na célula, se ligar, reconhecer um receptor celular e penetrar dentro da célula, né? E aqui a gente vendo uma outra figura, um corte dessa partícula aqui, né? Nós já estamos vendo um corte. A gente consegue ver as estruturas mais externas que a gente viu em A, né? As glicoproteínas aqui em vermelho e amarelo. Mas é que a gente já vê também o envelope, né? Em verde aqui, que é uma membrana, uma bicamada lipídica. E aqui a gente já começa a ver a capa de proteínas em azul claro, que é chamado de capsídeo, ou nesse caso, o nucleocapsídeo. E temos aqui o RNA, o material genético em azul escuro, né? São fotos muito bonitas, então eu fiquei muito em dúvida, trouxe essa microscopia para vocês também, onde a gente consegue ver essas mesmas estruturas. Então aqui a gente vê o RNA, o capsídeo, né? A bicamada lipídica aqui, né? Do envelope e as glicoproteínas de envelope, né? Bom, então essa é a estrutura do vírus, né? São os constituintes que esse vírus carrega, e a gente já pensa que quando esse vírus vai infectar uma célula, esse é todo o material que ele tem para fazer o ciclo dele, né? Para iniciar a infecção, entrar na célula e iniciar o ciclo replicativo dele. Depois ele vai utilizar maquinarias também celulares para conseguir completar esse ciclo, né? Bom, falando um pouquinho no material genético, vou falar disso porque vai estar bastante relacionado ao que eu vou falar para vocês das nossas pesquisas, né? Eu falei para vocês que o material genético do vírus é um RNA, né? Aqui tem uma estrutura, né? Um esquema de como seria esse material genético. Falei para vocês que ele é senso positivo, então ele está no sentido 5' 3'. E aqui está mostrando que tem uma região do material genético do vírus que vai produzir proteínas não estruturais. O que são proteínas não estruturais? Por exemplo, enzimas que vão atuar no ciclo replicativo, como uma RNA polimerase, que vai multiplicar o material genético do vírus, né? Dentre outras. E temos uma porção do material genético que vai produzir proteínas estruturais, como, por exemplo, a proteína do capsídeo, a glicoproteína do envelope, né? Então, a informação para produzir os constituintes do vírus estão aqui no material genético, né? E essa figura está mostrando também que quando esse material genético é liberado dentro da célula, essas proteínas elas não são produzidas todas de uma vez, né? O que acontece é que primeiro são produzidas uma poliproteína, né, que vai depois produzir as proteínas não estruturais. Então tem uma fase inicial aqui e mais tardiamente vão ser produzidas as proteínas estruturais desse vírus. Também vai ter uma importância mais lá para frente para falar para vocês. Como eu já falei para vocês, esse vírus ele é transmitido tanto por Aedes albopictus quanto a aegypti, né? Então, toda aquela região que eu mostrei para vocês que possui, né, a presença desses vetores, vão estar passíveis de infecções pelo vírus do Zika vírus. Bom, ok. Aqui um pouquinho do ciclo replicativo do vírus. Também para falar um pouco de como nós fazemos a atividade biológica, avaliamos a atividade biológica desse vírus, né? Como são as etapas, de uma forma muito resumida, né? Eu falei para vocês que o vírus tem essa fase, que é o vírus completo, o virion, né, aqui,
está fora da célula, aquela partícula completa que eu mostrei para vocês, material genético, capsídeo e envelope com as glicoproteínas. E a primeira coisa que precisa acontecer para esse vírus infectar uma célula é que as glicoproteínas de envelope desse vírus precisam reconhecer e interagir e se ligarem a receptores específicos de células hospedeiras, né? É uma ligação específica e por isso que certos vírus infectam células específicas, né? Determinadas células, pela especificidade dessa ligação. E quando ocorre essa ligação da proteína viral com esse receptor celular, esse vírus vai penetrar para o interior da célula, num processo que nós chamamos de penetração, que aqui nesse caso é por endocitose, tem um erro aqui, desculpa, e ele entra via uma vesícula endocítica, depois ocorre a fusão dessa envelope, dessas proteínas do envelope, né, com a membrana da vesícula endocítica, de forma que esse capsídeo é liberado no citoplasma, um processo que a gente chama de desnudamento. Esse capsídeo, então, vai se dissociar, liberando esse material genético, como eu disse para vocês, no caso desse vírus, é um RNA polaridade positiva. E esse RNA, por ter essa característica de senso positivo, dentre outras características aqui, ele já vai traduzir diretamente aquela primeira porção das proteínas não estruturais. Ele vai traduzir uma proteína maior, chamada de poliproteína, que depois vai ser processadas nas proteínas NSP1, 2, 3 e 4, que vão formar um complexo replicase, um processo relacionado à replicação do vírus, e esse complexo de proteínas não estruturais vão atuar aqui, formando uma cópia complementar desse genoma do vírus. Então, se esse aqui era um RNA positivo, esse aqui vai ser um RNA negativo, complementar. E a partir desse RNA complementar, serão produzidos RNAs subgenômicos da porção que vai ser traduzida em proteínas estruturais. Essas proteínas estruturais também vão ser processadas, cada uma vai participar ali da sua função, né? As proteínas de envelope, por exemplo, E1, 2 e 3, vão ser direcionadas aqui para a membrana para formar aqui as glicoproteínas de envelope, vão ser glicosiladas e depois, né, direcionadas a membranas. As proteínas do capsídeo vão formar o capsídeo e esse RNA negativo, através do complexo replicase, também vai servir como molde para formar várias moléculas positivas que serão novos genomas dessas partículas virais, essas novas partículas virais. Então vejam que esse vírus que entrou na célula, liberou o material genético, todo esse processo vai acontecer e muitas cópias, várias cópias desse vírus serão produzidas e sairão da célula aqui num processo chamado de brotamento, ele está sendo liberado para liberar da célula vírus maduros aqui, outros vírions completos que vão infectar outras células. Então, esse processo, né, que a gente chama de ciclo replicativo viral, ele tem similaridades, né, dentre vírus da mesma família, mas também tem particularidades para cada tipo de vírus. Né? Isso vai acontecer diferente para vírus da família Flaviviridae, né, e de outras coronaviridae, né, como por exemplo o SARS-CoV-2. Então aqui é um resumo do que nós sabemos de como acontece esse processo para o vírus chikungunya. Ok. Vale lembrar aqui já, né, do que eu já tinha falado para vocês, né, que 95% das cidades do Brasil têm reportado a presença de Aedes aegypti e Aedes albopictus, né, mostrando que nós estamos suscetíveis, né, bastante suscetíveis, tanto ao vetor estar presente quanto à infecção, né. E esse slide aqui, nessa imagem, eu gosto muito porque ela mostra, ela traz várias informações interessantes, né? Então, ela está mostrando desde aqui áreas que são afetadas por esse verde mais clarinho, né? Por Aedes aegypti, aí esse verde intermediário aqui por Aedes albopictus e o verde escuro por ambas as espécies de Aedes, né? Além disso, esse slide conta um pouquinho da história de como esse vírus foi reportado no mundo, né, foi identificado no mundo, e das suas variantes. Né? Então, a gente vê aqui que tem 3 das principais variantes aqui documentadas, né, que é
oeste africana, asiática e uma que nós chamamos de ECSA, né? Então, que é uma linhagem africana também, uma variante africana. Então, a gente vê que ele foi primeiro identificado no continente africano em 1952, né? Depois, em 1958, ele foi reportado a variante asiática, né? Depois, lá em 2005, foi identificada a variante africana com variantes mutadas do Quênia. Depois foi identificado em 2007, 2010 na Europa, 2013 nas Américas e aqui em 2014, né, essa variante CSA, principalmente aqui, que veio proveniente do continente africano, foi identificado no Brasil. Então, a gente vê que temos aqui casos reportados no Brasil de febre chikungunya, da presença do vírus, e temos uma boa parte do país, né, a presença de ambos os vetores, né? Então, realmente, a febre chikungunya é uma preocupação muito grande para o nosso país. Esse é o dado mais atual que existe, disponível, na verdade, no CDC, né, que é de outubro de 2020, mostrando países e territórios onde os casos de chikungunya já foram reportados, então, que tem transmissão atualmente, ou que já foi documentada a transmissão. Então, nesse verde, né, mais forte, a gente vê todas as regiões onde já teve documentado o Zika-V. E no Brasil, né, pelo OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, pelo site aqui do OPAS, o dado mais atual que nós temos, né, que é de dezembro de 2013 a dezembro de 2017, dados acumulados, né, nós temos 773 mil casos de chikungunya aqui no Brasil. Tá? Se a gente olhar aqui por países, né, nesse período, a gente vê aqui que a gente está liderando, né, junto com alguns outros aqui, os casos de chikungunya no mundo. Bom, e por que que eu falei tudo isso para vocês, né? Falei um pouquinho do vírus, falei um pouquinho da onde que a gente vê esse vírus reportado, mas qual que é a importância desse vírus? O que ele causa, né? O Zika V, ele está associado a uma arbovirose que é denominada febre chikungunya. E a palavra chikungunya, ela vem do dialeto africano maconde, que significa aqueles que se dobram, aqueles que se curvam, né? Que é uma referência ao andar curvado dos pacientes que são acometidos pelo Zika V, pelas infecções de Zika V, e eles ficam curvados, eles ficam com aquela aparência curvada devido a essa intensa artralgia, né, que são essas dores nas articulações, que é característica da infecção por esse vírus e da doença, né? Então, tem alguns sintomas, né, da febre chikungunya que são similares a outras arboviroses, né? A gente fala de dengue-like, né? Que são sintomas muito parecidos com o da dengue, né? Como, por exemplo, dor de cabeça, manchas vermelhas que podem surgir no corpo, né? Aqui tem em preto está o que são os sintomas que são raros ou moderados, né? Que são menos específicos da febre chikungunya, e em vermelhos que estão mais relacionados à febre chikungunya. Então, que tem coceira, que é menos relacionado, e os sintomas mais relacionados são febre alta, né? O inchaço nas articulações, que é frequente, é moderado a intenso, né? Esse inchaço, a dor nas articulações, dor nos músculos, né? E é uma característica muito marcante da febre chikungunya esse acometimento das articulações. Aqui tem uma figura mostrando essas articulações, essa inflamação, né, das articulações causada pela infecção com chikungunya, e essas dores incapacitantes nas articulações. Também é importante dizer que até 97% dos casos de infecções por Zika V são sintomáticas, né? E uma característica, né, que trouxe grande interesse para o nosso grupo de pesquisas em estudar Zika V e antivirais contra o Zika V é que essa infecção pode cronificar. Então, muitas pessoas podem se perguntar, né? Na minha opinião, estudar antivirais para qualquer arbovirose é muito importante, né? Porque quem já sofreu uma infecção
por uma arbovirose, como eu, por exemplo, eu tive dengue, sabe que se houvesse um antiviral que pudesse amenizar aqueles sintomas, com toda certeza ele contribuiria muito para a recuperação dos pacientes. Mas imagine no caso da febre chikungunya, que tem um fator a mais, que essa infecção pode cronificar, ela não é uma infecção que vai ser sempre aguda, né? Tem uma porcentagem significativa dos pacientes que mantém essa infecção por longos períodos, né, da vida, por décadas, por exemplo. Então, essa cronificação, o fato de cronificar, faz com que o indivíduo mantenha essa infecção e cada vez tenha mais inflamação dessas articulações, mais dores, né? Então, a necessidade de antivirais, nesse caso, é imensa, né? Muito importante. Aqui alguns dados de chikungunya no Brasil na semana 1 a 10 de 2021. Houveram 7.778 casos prováveis, de acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde, né? E aqui mostrando, então, que a infecção por chikungunya, né, e a consequência que ela traz, que é a febre chikungunya, demanda o desenvolvimento de antivirais, né? Demanda o desenvolvimento de tratamentos contra a febre chikungunya para que seja controlada essa arbovirose, né, para que os pacientes possam controlar essa arbovirose e as consequências dessa infecção possam ser devidamente tratados. Bom, e aí, falando em tratamento, né, qual que é o tratamento que nós temos disponível atualmente para a febre chikungunya? Nós não temos, assim como para outras arboviroses, nós não temos um tratamento específico, né? O tratamento é paliativo. Ele é repouso, hidratação na fase aguda, né, que tem muita febre, os antitérmicos, analgésicos, no caso de chikungunya, que é muito utilizado, anti-inflamatórios analgésicos por conta das dores, né? Mas esse tratamento vai ter como finalidade tentar aliviar os sintomas, né? Ele não vai inibir, né, a replicação do vírus e, consequentemente, a resposta, né, que ele causa no organismo. Então, mais uma vez falando aqui, para adicionar a esse problema de não existir antivirais contra a febre chikungunya, nós ainda temos o fato do Zika, como eu disse, cronificar. E uma infecção crônica, né? Esse tratamento aqui não vai auxiliar, né? Não vai assistir esses pacientes. Esses pacientes vão ter muitas dores e é uma doença que debilita, é debilitante. Né? Então, muito importante aqui o desenvolvimento de antivirais contra a chikungunya. Bom, e agora, né, depois que nós falamos um pouquinho aqui sobre o vírus, né, sobre a febre chikungunya, a importância de se desenvolver antivirais, eu queria apresentar um pouquinho para vocês o laboratório de virologia, né, o nosso laboratório aqui, a nossa equipe e o que nós estamos desenvolvendo, né, ao encontro dessa problemática. Esse aqui é a equipe do laboratório de virologia, aqui é nosso laboratório, né, um laboratório pequeno, né, em estrutura física. Nós temos alunos de pós-graduação, graduação, temos aqui a Thelma, que é a técnica, temos aqui doutorandos, o Dani, Daniel, o Igor, a Vitória, a Júlia, né, que são doutorandos, o Uriel mestrando, a Natasha mestrando. Eu adoro essas fotos deles aqui, fazendo os ensaios com o vírus, né, que eles ficam todos paramentados, né? Aqui, curiosamente, uma foto minha 6 dias antes do meu filho nascer, estava com 38 semanas de gravidez, estava lá, feliz da vida no laboratório, né? Então, aqui nossa equipe, né, do laboratório de virologia, atualmente o nosso laboratório mudou de nome, né? Nosso laboratório hoje, ele é um laboratório de pesquisas em antivirais, né? Mas a gente continua carregando os dois nomes aí. Bom, e como que nós caminhamos em direção, né, a esse assunto que nós trazemos hoje, né? Essa aqui é uma publicação do nosso grupo, né, de uma das vertentes que a gente investe nos nossos projetos, nossas investigações, né? A gente avalia compostos, desde compostos naturais, sintéticos, análogos, que foram
desenvolvidos com base em estruturas naturais, compostos coordenados, né, com metais, enfim. Mas a história, né, a nossa história com os antivirais começou lá nos compostos naturais, né? Tem muito a ver com o meu pós-doutoramento, né? Que eu fui estudar antivirais, compostos naturais, atividade de compostos naturais contra o vírus da hepatite C, né? E para a nossa história de chikungunya, a gente começou também, né, levantando aqui uma pergunta bastante importante, né? Antivirais contra o vírus da chikungunya, a solução está na natureza, né? Então, essa figura que eu mostrei para vocês, é um pouco antes desse nosso artigo, né? Onde nós levantamos, é uma revisão bibliográfica, que nós levantamos na literatura vários compostos naturais que demonstraram inibir o vírus do UXKV in vitro, né, uh, nas diversas etapas do ciclo replicativo. Então, mostrando aqui, por exemplo, inibindo a replicação, ou inibir a liberação, né, a entrada do vírus na célula, tem compostos aqui que são importantes para essas várias etapas, né? Então, isso mostrou para a gente que vários compostos ali são bastante importantes. Bom, mas também tem fatos relevantes com relação a esses compostos naturais, né? Quando nós pensamos em compostos naturais, nós estamos pensando um patrimônio, né? Ali, genético, natural, né? Que também traz algumas limitações, né? Por exemplo, a produção muitas vezes existe, claro que não é regra, mas existe a limitação de produção em larga escala, existe proteção, né, de muitas dessas plantas ou desses compostos, às vezes existe uma dificuldade em extrair aquele metabólico, né? Então, aquele composto só acontece na fase adulta de uma planta que demora 20 anos para produzir aquele composto, né? Nesse caso, o pessoal da farmacologia vai entender muito melhor, né, desse assunto. Às vezes, o rendimento, né? O rendimento dessas moléculas é baixo, às vezes precisa de muita planta para conseguir uma quantidade muito pequena. O pessoal do PN, né, dos produtos naturais, toda vez que a gente vai fazer ensaio com eles, projetos com eles, a primeira pergunta é, mas quanto vocês vão precisar do composto, né? Porque tem toda essa extração, essa purificação, esse isolamento que é bastante dispendioso, né, no sentido de tempo e tudo mais. E com esses fatos, né, traz aqui a questão que a síntese de compostos com base em estruturas naturais também é uma alternativa, né, para tentar superar, né, essas limitações. Então, sintetizar compostos com base em estruturas naturais pode ajudar na escala de produção, no custo, na comercialização e na patente. Então, a gente trabalha tanto com compostos naturais, quanto análogos sintéticos desses compostos naturais, enfim, sintéticos coordenados, né? Então, agora falando um pouquinho da avaliação biológica in vitro de compostos contra a chikungunya, vou mostrar para vocês como que a gente realiza isso na UFO, né, no Laboratório de Virologia. Primeiramente, nós temos os nossos colaboradores, né, que nos auxiliam. Nós não realizamos, né, quando a Liga entrou em contato comigo, né, eles sugeriram um tema, né, de produção, isolamento, síntese, não me lembro, e avaliação biológica, né? E a primeira coisa que eu falei para eles, olha, eu não faço a parte de síntese e isolamento, a gente só faz a parte de avaliação biológica. Então, para ter acesso a esses compostos, né, o material que nós vamos investigar, nós temos colaboradores, né, que nos auxiliam muito, nós caminhamos juntos, não só no isolamento das moléculas naturais, na síntese de compostos, na coordenação, mas também nós andamos juntos no sentido de trabalhar conjuntamente, né, para cada resultado que a gente receber, a gente entender, tanto do ponto de vista químico, farmacológico, quanto de biológico, o que, que aquele resultado está nos trazendo, né? Então, nós temos colaboradores muito importantes para a gente, o professor Luiz Otávio Regazzini, que faz tanto isolamento de produtos naturais quanto síntese direcionada, né? Faz os análogos, a professora Sueli Vilela Sampaio, que trabalha com toxinas isoladas de serpente, professor Pedro Corbi, Fernando Bergamini, o professor Gustavo, a professora Carolina, que fazem a coordenação a metais, né?
o professor Pedro da Unicamp, o professor Gustavo, Fernando e a Carolina aqui da UFO. Temos a Amanda, que faz um drug design, né, faz síntese, a professora Márcia, que trabalha com compostos isolados de Vespa, e o professor Marcos, que trabalha com produtos naturais, dentre outros. Então, o nosso grupo trabalha com compostos naturais isolados de plantas, de animais, compostos sintetizados com base em moléculas naturais e também moléculas inorgânicas. E a gente, todo o nosso trabalho, não vou dizer todo o nosso trabalho, porque nós também temos um pezinho ali no em vivo, mas que é mais realizado por um colaborador nosso, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a parte maior do trabalho desenvolvido no laboratório de virologia da UFO é realizada in vitro, né? Então, nós utilizamos ensaios, né, em cultura de célula, onde nós usamos principalmente esses dois tipos de célula, desculpa, coloquei zika aqui, mas é chikungunya, nós usamos principalmente BHK21 e Vero, né, que são células de rim de hamster, né, ou células de macacos, né, e vou falar um pouquinho para vocês como nós realizamos esses ensaios. Bom, além disso, né, a gente existem diferentes metodologias para investigar a atividade biológica desses compostos in vitro, né? Muitos estudos, e a gente realiza às vezes também no laboratório de biologia, utilizam o vírus selvagem, né? Por exemplo, o chikungunya selvagem, aquele vírus que foi isolado de um paciente, que foi cultivado, né? Utiliza esse vírus. Nós, no laboratório de biologia, utilizamos construções virais, principalmente, né? O que são essas construções virais? Muitas vezes essa construção viral é utilizada e vai produzir um vírus completo, infeccioso. Entretanto, nós vemos uma vantagem em utilizar construções virais. Nessas construções virais, é possível, né? Existe a inserção de genes, que a gente chama de genes reporter, que vão expressar algum produto que vai nos ajudar a identificar se aquele vírus está infectando e se aquele tratamento está reduzindo a infecção. Como, por exemplo, genes de luciferase, ou que é uma luminescência, né? Que vai expressar uma luminescência, ou de fluorescência, como é o caso do EGFP. Né? Então, esses reporters, né? Esses genes aqui que são inseridos no genoma dessas construções virais, nos auxiliam a facilitam as nossas investigações no sentido de facilitar identificar se o vírus está infectando a célula e se esses compostos estão inibindo essa infecção. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Nós temos dois colaboradores muito importantes, que é o professor Mark Harris, que foi meu supervisor na Inglaterra, quando eu fui, quando nós continuamos colaborando até hoje, e o professor Andres Meritz, que é o pesquisador que desenvolve, de fato, essas construções e compartilha com a gente para a gente poder desenvolver, né? Quando eu falo de construções virais, as construções principais que nós utilizamos são construções de genoma completo do vírus inserido desses genes reporter que eu disse para vocês. Mas também utilizamos algumas construções que nós chamamos de subgenômicas, porque só tem parte do genoma do vírus. Como, por exemplo, aqui só as proteínas não estruturais. Nesse caso, essa construção ela não vai ser infecciosa, né? E eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente como que ela pode nos auxiliar. Bom, então, quando eu digo construções virais, né, eu estou falando o que para vocês, né? Como que esse pesquisador desenvolveu essas construções? Aqui temos o vírus de chikungunya, o genoma de RNA aqui, e o que aconteceu? Foi sintetizado um DNA a partir desse RNA, usando como molde esse RNA, mas onde nós inserimos aqui, onde esse pesquisador inseriu esse gene de interesse, esse marcador, né? Que nesse caso aqui é o de nanoluciferase. E esse DNA, né, que foi sintetizado, é inserido num plasmídio bacteriano, né? Que nós multiplicamos em bactéria para conseguir aumentar a massa, né? Conseguir material para produzir mais vírus. Bom, e como a gente produz os vírus, né? A gente usa dois métodos aqui no laboratório. Ou nós pegamos esse plasmídio e com enzimas de restrição nós cortamos esse DNA circular, formamos um DNA linear e a partir desse DNA linear nós usamos uma RNA polimerase in vitro no laboratório e sintetizamos o RNA do vírus, né?
Ou se não, nós temos também algumas construções que têm um promotor aqui nesse plasmídio, que se a gente inserir esse plasmídio na célula, a própria célula vai sintetizar esse RNA do vírus, né? Como eu disse para vocês, esse RNA é polaridade positiva. Quando ele entra na célula, ele tem uma característica parecida com o RNA mensageiro. Então, a célula já vai traduzir, iniciar a tradução dessa porção não estrutural aqui, produzindo as proteínas não estruturais do vírus, pelo simples presença do RNA no interior das células. Então, eu vou mostrar para vocês, né, uma dessas maneiras aqui, que é essa primeira, como que a gente faz no laboratório. Então, como a gente produz essas partículas? Nós temos o RNA aqui, com o genoma completo do Zika V, aí nós vamos inserir isso nas células em cultura de célula, que pode ser por transfecção ou por eletroporação, né? Transfectar isso para dentro da célula, e uma vez que esse RNA está dentro das células, vai produzir vírus. Nós vamos coletar esse sobrenadante com vírus e vamos titular, né? Vamos quantificar quanto de vírus tem nesse sobrenadante, né, nesse meio de cultura com vírus. E a partir desse título, nós vamos realizar os ensaios. Então, 16 horas antes da infecção, a gente coloca as células para crescer em estufa de CO2, com temperatura controlada, né? Todas as condições controladas. E depois, no que a gente chama de 0 horas, nós vamos infectar essas células na presença ou na ausência dos compostos e após 16 horas nós vamos quantificar quanto vírus tem ali, quanto de vírus tem ali, né? Nós vamos ter um controle que é um controle não tratado. Então, aquele controle, o vírus vai infectar e fazer todo o processo, nós vamos quantificar que tem infecção. E nós vamos comparar com as amostras que nós tratamos com os compostos que a gente quer avaliar a atividade biológica. E como que a gente faz? Falei para vocês do marcador, o gene reporter, né? Qual que é a importância desse gene, né? A importância desse gene é que quando o vírus infecta a célula, né? Como eu falei para vocês, tem o RNA do vírus lá, ele vai liberar o RNA e os ribossomos da célula vão reconhecer esse RNA e vão traduzir. Então, ao mesmo tempo que ele está produzindo as proteínas do vírus, produzindo as proteínas não estruturais, depois mais tardiamente as estruturais, ele também vai estar produzindo, expressando esse gene da nanoluciferase, que foi inserido aqui no genoma do vírus, e vai produzir essa enzima chamada nanoluciferase, né? E o que acontece? A hora que dá aquelas 16 horas, vai ter proteína do vírus, vai ter nanoluciferase, a gente vai lisar essas células e adicionar um substrato, né? Um substrato que na presença dessa luciferase, essa luciferase vai processar esse substrato e vai emitir luminescência. Então, colocou o substrato, ele vai emitir luminescência. E nós utilizamos um leitor de placa para quantificar essa luminescência. Então, se tem muita luminescência, tem muita infecção do vírus. Se tem pouca luminescência, tem pouca infecção do vírus ali e replicação. Então, a partir disso, a gente vai quantificar o quanto esses compostos estão inibindo a infecção, a replicação desse vírus, né? Falei para vocês que a gente também usa replicons subgenômicos, né? Nesse caso, aqui está mostrando a cultura de células e está mostrando uma construção subgenômica. Nesse caso aqui só tem proteínas não estruturais e o gene marcador aqui, né? O gene reporter. Nesse caso, a gente pega esse RNA, insere nessas células, né? E essas células vão traduzir essas proteínas, mas apenas as proteínas não estruturais, que vão formar o complexo replicativo, a replicase, lá que eu mostrei para vocês, que vai multiplicar esse RNA, né? E também vai produzir a nanoluciferase, mas não tem infecção aqui, porque não tem as proteínas estruturais, então ele não consegue formar partículas. Então, esse sistema, ele é bastante útil quando a gente quer investigar se um composto tem atividade especificamente nessa etapa de replicação aqui, que é a multiplicação do material genético e produção das proteínas virais. Mas para avaliar se tem efeito na entrada ou na saída do vírus, a gente precisa usar o vírus completo, tá? Então, a gente pode fazer desde ensaios transientes, que a gente coloca o RNA lá dentro e já faz o ensaio, como também, em alguns casos, a gente pode estabelecer culturas celulares, linhagens celulares que ficam expressando o tempo todas as proteínas não estruturais, né, que a gente chama de linhagem estável. E, no caso, algumas que têm
o gene reporter de fluorescência, a gente consegue ver no microscópio de fluorescência as células todas fluorescentes aqui que estão carregando esse replicon subgenômico. Bom, mas como a gente testa essa atividade antiviral in vitro, então, né, no laboratório de virologia da UFO? A gente, primeiro de tudo, faz ensaios de infecção, que a gente chama de ensaios de infecção geral, né? Que é quando a gente vai primeiro responder se o composto é ativo ou não. Eu vou falar para vocês como que é esse ensaio. Esse ensaio de infecção geral é aquele que eu mostrei para vocês. A gente coloca o vírus e o composto deixa por 16 horas, né? E o que significa essa infecção geral? Nós não estamos isolando a etapa, porque todas essas etapas aqui do ciclo replicativo estão acontecendo nessas 16 horas. Então, a resposta que nós vamos ter desse ensaio é se o composto tem atividade contra o vírus ou não. E a partir disso, a gente pode estabelecer dados importantes, tá, quando a gente vai publicar, né, sobre aquele composto, que é, por exemplo, o EC50, o CC50 e o SI, que é a concentração efetiva de 50%, né, a concentração que aquele composto, que precisa usar daquele composto para inibir 50% da infecção, a concentração citotóxica em 50%, quanto daquele composto vai ser tóxico para a célula em 50%, e o índice de seletividade é um dado que a gente calcula usando o CC50, dividindo esse CC50 pelo EC50, e vai dar um número. E a partir desse número, quanto mais alto o índice de seletividade, melhor a atividade do composto, porque significa que ele é pouco tóxico e muito ativo, né? Então, depois disso, né, essas moléculas que a gente vê que são ativas, a gente investiga um pouco do modo de ação desses compostos, né? Aí a gente vai investigar qual é a etapa do ciclo replicativo que está sendo inibida. É a entrada, né? É a replicação? É o pós-entrada? São as etapas iniciais? São as etapas pós-entrada? Pode ter um efeito na partícula viral e numa enzima específica do vírus, né? De acordo com as ferramentas que nós temos disponíveis, a gente vai investigando a atividade desses compostos. Bom, para isso, nós temos a ajuda de outros colaboradores muito importantes, né? O professor Robinson Sabino Silva, Nilson Nicolau Júnior, professor Glaucio Oliva, o Rafael Enoque e o Luiz Ricardo Goulart, né? Eles nos auxiliam com os ensaios de interação por IFTR que nós utilizamos para avaliar se esses compostos estão interagindo com a partícula viral. Quando nós vemos que tem uma atividade na partícula viral, nós utilizamos os ensaios de interação por IFTR para saber como, né, quais moléculas podem estar interagindo ali, podem estar sendo modificadas por essa interação, né? Isso é bastante feito pelo Robinson, com o auxílio do professor Luiz Ricardo Goulart, o docking em dinâmica molecular, que é feito pelo Nilson e pelo Rafael, e nós também temos uma colaboração bastante forte com a USP de São Carlos, né, com o professor Glaucio Oliva, a equipe dele, onde nós fazemos ensaios de interação e estabilização com proteínas virais que são expressas in vitro. Para, né, completar aqui, né, um pouco, eu expliquei um pouco para vocês como nós fazemos esses ensaios, e agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de quais são os resultados que nós obtemos, né, o tipo de resultado que nós obtemos no laboratório, né. Então, aqui eu vou mostrar os dados, alguns dados do Igor, né, o Igor está no laboratório desde a iniciação científica, hoje ele é doutorando do PIPA, Programa de Imunologia e Parasitologia Aplicadas da UFO, ele fez o mestrado no laboratório de biologia, está fazendo o doutorado, tudo em chikungunya, né? E nesse trabalho, o Igor investigou, nós investigamos, né, o efeito da fosfolipase A2 isolada de crotalos duris ferríficos no ciclo replicativo do vírus. Nós vimos, né, que ela tem uma atividade bastante forte no ciclo replicativo e nós conseguimos demonstrar em quais etapas do ciclo também, né? Então, aqui mostrando primeiramente, né, a PLA, que é uma fosfolipase, a PLA, a estrutura, né, dessa proteína, que é uma toxina isolada dessa serpente. Aqui, uma subunidade da toxina, desculpa. Aqui mostrando que nós usamos esse vírus, né, que é o Chicavenanoluc, que eu mostrei para vocês, né, que vem dessa construção viral que nós produzimos e no genoma dele ele tem um reporter de luciferase, de nanoluciferase, né?
E nós começamos fazendo um ensaio de infecção geral, como eu falei para vocês. Então, nesse primeiro trabalho, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco mais detalhado, né? Mostrando aqui, a barrinha preta está mostrando células BHK21, em cinza, quando nós adicionamos o composto, e em azul, quando nós adicionamos o vírus. Então, nesse ensaio, nós deixamos por 16 horas, então a gente não consegue especificar qual é a etapa do ciclo, a gente só consegue responder se tem atividade ou não, né? E nós demonstramos aqui, a gente vê em cinza a viabilidade celular, nós fizemos uma curva de dose e resposta, ou seja, usamos 12 concentrações numa diluição seriada desse composto, mostrando, né, o efeito dele na viabilidade celular e na replicação aqui em preto, né? E a gente estimou, então, o EC50 e o CC50 desse composto, mostrando um índice de seletividade bastante alto, que é de 128, né, que é a razão entre o CC50 e o EC50. Depois que nós fizemos isso e vimos que ele tinha uma atividade potente contra o vírus do chikungunya, nós fomos investigar as etapas. Primeiro, a gente fez um pré-tratamento da célula. Então, nós tratamos, como a gente vê que tem a célula em pretinho, nós adicionamos o composto 1 hora antes de infectar, né? E no caso de A, nós só deixamos a infecção por 1 hora e retiramos, e no caso de B, nós deixamos o composto, a infecção durante todo o período. Mas em ambos os casos, nós tratamos a célula antes, para ver se esse composto tinha um efeito na célula, né, hospedeira, que pudesse bloquear essa infecção, né? E o resultado que a gente viu, aqui PBS é nosso controle não tratado, né? E aqui a PLA, o nosso resultado, mostrou aqui que esse composto já tinha um efeito significante nessa etapa. Depois disso, nós isolamos a etapa de entrada do vírus nas células. Então, aqui eu circulei para vocês aonde que é que a gente está investigando, onde nós estávamos investigando. Nós chamamos isso de etapas iniciais da infecção, né? Que pode ser desde uma ação no próprio vírus, quanto na ligação ao receptor, quanto na penetração, no desnudamento. Todos esses são fases iniciais, tá? E nós tivemos esses vários resultados aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui de novo, aquelas barrinhas, né, mostrando em preto as células, né, em cinza o composto e em azul o vírus. Então, aqui nós avaliamos todas essas etapas, fazendo como? Colocando vírus e composto por 1 hora nas células, que é o período que acontecem essas etapas. E nós vimos uma forte atividade aqui na entrada, bloqueando a entrada do vírus nas células. Depois disso, nós quisemos investigar mais a fundo essa atividade. O que nós fizemos? Nós viemos avaliar o efeito que nós chamamos de virucida, né? Que é essa atividade aqui no vírus, antes mesmo de ele chegar aqui, dele ser adicionado às células. Então, como nós fazemos esse ensaio? Nós primeiro incubamos o sobrenadante contendo vírus com o composto, sem colocar na célula por 1 hora, e depois nós adicionamos esse inóculo na célula por mais 1 hora. E a gente viu que esse efeito foi ainda mais forte, né? Depois disso, nós também investigamos a etapa de adsorção, né, que é essa ligação das proteínas virais com os receptores celulares, que a gente pode ver nesse painel em C. E como a gente faz isso? Adicionando vírus e composto na célula por 1 hora, mas mantendo isso na geladeira, a 4 graus Celsius, porque a gente sabe que a 4 graus Celsius os vírus absorvem os receptores, mas eles não penetram, né? Então, a gente consegue investigar especificamente nessa etapa aqui se tem atividade. E observamos também atividade nessa etapa. E depois de deixar na geladeira, né, por 4 graus Celsius, se nós colocarmos a 37 graus Celsius, que é a próxima etapa aqui, a gente vem para essa próxima fase da inicial aqui, que é a penetração, desnudamento. E a gente viu que essa atividade se mantinha. Então, toda atividade aqui, todas as etapas dessas fases iniciais estavam sendo bloqueadas por esse composto, né? Também investigamos as etapas pós-entrada, né? A gente queria ver se depois que o vírus já entrou, se podia ter uma atividade aqui nessa etapa do ciclo replicativo.
Aí, o que que a gente faz? A gente faz o contrário. Primeiro nós infectamos, ó, a barrinha azul aqui do vírus, primeiro nós infectamos as células, e depois que o vírus já entrou na célula, que a gente entra com o tratamento, né? E a gente percebeu aqui que teve um efeito significativo, significante, estatisticamente significante, porém não tão forte quanto um efeito na entrada, né? A gente vê aqui que reduziu ó, em torno de 60% a inibiu 60% a infecção, né? E também usamos aquele replicon subgenômico que eu falei para vocês, que só avalia a etapa de replicação, só avalia essa etapa, porque ele não produz só essa, né? Porque ele não produz as proteínas estruturais, e tivemos resultados semelhantes aqui, mostrando que realmente o efeito na replicação era um efeito reduzido comparado ao efeito nas etapas iniciais, né? Como o efeito maior desse composto foi na entrada, nos estágios iniciais da infecção, nós investigamos um pouco mais o modo de ação. Fizemos docking molecular, que mostrou, então, uma interação desse composto, que está aqui em roxinho, né, com as glicoproteínas de envelope, que estão aqui nessas cores, né, vermelho, verde e aqui esse mais escuro, né, azul mais escuro. E utilizamos o IFTR, como eu disse para vocês, né, o Infrared Spectroscopy Spectral Analysis, para mostrar, né, um padrão, né, de IFTR para o vírus, um padrão para o composto e como esse padrão era alterado em alguns pontos, né, quando eles estavam juntos, vírus e composto, mostrando que moléculas, né, estava tendo mudanças moleculares, que a gente percebeu, por exemplo, mudanças em regiões que indicavam açúcares, como de glicoproteínas, né, corroborando com esses dados de interação com as glicoproteínas de envelope. Então, eu mostrei um pouco mais detalhadamente, né, esse trabalho para mostrar para vocês como a gente investiga, e agora eu vou passar rapidamente, até porque nosso tempo está bem apertado aqui, mostrando outros trabalhos que nós realizamos. Então, aqui é um outro trabalho que, de forma semelhante, né, com os mesmos tipos de ensaio, o Igor fez ensaios onde nós mostramos que a memantina, né, que é um fármaco já utilizado para Alzheimer, tem potencial contra o vírus de chikungunya, mostrando que ele poderia ser reposicionado, né? Nós mostramos aqui a atividade nessas várias concentrações no ensaio de infecção geral, mostrando que, sugerindo que ele poderia ser testado em ensaios pré-clínicos e clínicos para avaliar um possível reposicionamento, né? Aqui no trabalho da Débora, nós fizemos uma investigação semelhante com o que eu já mostrei para vocês, mas aqui utilizando um ligante orgânico, que é o alfa-felandreno, complexado, né, coordenado a um metal, que nesse caso é o rutênio, né? E a gente mostrou, aqui está mostrando a estrutura desse complexo metálico, né? E da mesma forma, a gente usou essa construção no fizemos os ensaios, aqui está representado por o vírusinho, né, por 16 horas, estabelecemos aqui o EC50, CC50, acho que está no próximo slide, né, mostrando um índice de seletividade de 43, né, e mostrando a importância, né, desse metal, de complexar esse metal. Aqui vou tentar mostrar para vocês, aqui mostrando que o rutênio não tem uma atividade em cinza, a viabilidade celular, em preto o efeito na infecção do vírus. Então, mostrando que não tem um efeito tão, o rutênio sozinho não tem um efeito tão importante na infecção do vírus, que o ligante tem, mas ele também tem uma toxicidade, e que quando nós usamos o complexo, ele é viável, não tem essa toxicidade, e ele tem uma atividade maior, né? Da mesma forma, a Débora avaliou as várias etapas do ciclo replicativo, estágio pré-tratamento, como eu mostrei para vocês no slide anterior, olha lá, tratando antes de infectar, né? Ou nos estágios iniciais, infectando e tratando no comecinho, né, do ciclo replicativo, ou se não, infectando primeiro e depois tratando. E nós vimos que o efeito maior desse complexo era nos estágios iniciais da infecção. Da mesma maneira, a gente investigou mais a fundo as etapas iniciais,
né, vendo se a atividade era na partícula viral, uma atividade virucida, na ligação à célula ou no desnudamento, e a gente viu que a atividade principal, mais importante, era na partícula viral, né, uma atividade virucida, e também fizemos o docking, né, que demonstrou uma interação aqui, uma possível interação com a glicoproteína E3 de envelope, que também foi corroborada pelos testes aqui de IFTR. Temos outros dados, né, que mostraram a atividade de complexos de cobalto, né, o cobalto é uma molécula bastante bioviável, né, então mostrando aqui um ligante orgânico com o cobalto, né, formando esse complexo, e a gente mostrou aqui, né, que quando ele está complexado, a célula continua viável, que é importante para o antiviral, e tem uma atividade no ciclo replicativo. Esse composto também tem atividade antibacteriana, então nós publicamos esse trabalho aqui mostrando a dupla atividade desse composto, né? O Daniel, que é meu aluno de doutorado lá no Laboratório de Virologia, pelo programa da Unesp, também tem investigado as etapas com esse composto, né, aprofundando a atividade desse composto e mostrando aqui está mostrando pré-tratamento, em estágios iniciais e pós-entrada, né, mostrando que para esse composto, diferente dos outros, a atividade maior está no pós-entrada, né, e a gente está investigando, esses dados não estão publicados ainda. Um outro trabalho, rapidamente, que a gente desenvolveu, foi um trabalho, né, que a gente chama de drug design, né, foi um trabalho realizado pela Jaqueline durante o doutorado dela, né, ela fez doutorado pelo programa da Unesp, no Laboratório de Biologia da UFO, e a Jaqueline, uma das coisas que ela desenvolveu foi, ela tinha um interesse em fazer o drug design, né, ela queria investigar compostos que poderiam interagir, ela pegou uma biblioteca de compostos, né, fez um screening virtual primeiro, fez docking molecular com 48.750 moléculas, para ver se essas moléculas poderiam interagir, se ligar à região ADP-ribose do domínio macro da NSP3, que é uma proteína não estrutural do vírus da chikungunya. Então, aqui está mostrando a NSP3 no genoma, né, mostrando o domínio macro e mostrando aqui um exemplo de como seria uma interação, né, dessa molécula com esse domínio. E ela fez esse screening, ela selecionou algumas moléculas pelo screening virtual e a gente tinha acesso à biblioteca física dessas moléculas e testamos in vitro com uma construção de subgenômico, sem o vírus completo, sem infecção, porque nesse caso a gente já sabia que era uma proteína não estrutural. Então, ela eletroporou esse RNA do subgenômico nas células e tratou, né, por 24 horas, e depois investigou a viabilidade celular e a replicação, e de um painel lá de dezenas de compostos que ela tinha selecionado em sílico, a gente ficou com alguns compostos aqui, né, dois compostos principalmente, o C5 e o C13, né, e nós investigamos também aonde na replicação, usando uma construção um pouco mais complexa, né, nós usamos uma construção de subgenômico que tinha um marcador dentro da região não estrutural e um marcador que substituía a região estrutural, um outro marcador. Ou seja, se o marcador que a gente detectasse era a renila luciferase, a gente sabia que esse composto estava agindo aqui nessas estágios iniciais da replicação aqui, né? Que é na tradução, informação do complexo replicase. E se fosse na Firefly luciferase, a gente sabia que seria num estágio mais tardio, que seria aqui na parte de expressão das proteínas estruturais. E a gente viu que em ambos os compostos afetou a renila luciferase, que era esse estágio mais inicial da replicação. Bom, aqui vou passar muito rapidamente para vocês, só para falar para vocês que nós também realizamos pesquisa com outros arbovírus, como foi o caso do Zika V para a Sueli. Ela avaliou esse composto, né, que mostrou atividade na replicação do vírus. A gente investigou as etapas, mostrou que a etapa que estava sendo inibida por esse composto era a replicação após a entrada, né? Nesse caso, nós fizemos ensaios de interação dinâmica com a proteína expressa in vitro pelo professor Glaucius e vimos que isso estava afetando a estabilidade
enzima, né? Também fizemos alguns outros compostos contra a Zika, mostramos esse aqui é uma molécula que pode ser reposicionada, que foi realizada principalmente pelo grupo do professor Glaucius, nós participamos dos ensaios de infecção, auxiliamos alguns colaboradores a desenvolver um sistema para Maiaro, que é um outro alfavírus, né? Mostrando aqui que, construindo um reporter, né, com EGFP, com esse marcador fluorescente, e estamos também nos aventurando um pouco nos estudos com o SARS-CoV-2, né? Aqui é uma revisão bibliográfica do nosso grupo, publicada na Frontiers in Microbiology, onde nós levantamos vários compostos que já demonstraram atividade contra outros coronavírus e que poderiam ser testados contra o SARS-CoV-2, né? Temos um trabalho em sílico com o Lapachol, que é uma molécula orgânica, e derivados sintéticos desse composto, mostrando em sílico atividade na SP9 de SARS-CoV-2. Também temos um levantamento bibliográfico com metalofármacos contra SARS-CoV-2 publicado, né? E o Daniel e a Vitória, que são meus alunos de doutorado, né, alunos de doutorado do Laboratório de Biologia, estão desenvolvendo pesquisa utilizando um sistema de pseudovírus também para SARS-CoV-2. Bom, e é isso então que nós fazemos no laboratório. Aqui é um agradecimento a toda a equipe do Laboratório de Biologia, que é a alma desse laboratório, os alunos, os nossos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, são realmente a força maior do nosso laboratório, são muito dedicados, muito comprometidos, né? Agradecer também todos os nossos colaboradores que nos auxiliam com os compostos, com as ferramentas, né? Com recursos para a gente desenvolver os ensaios, os financiamentos que nós tivemos até hoje, e principalmente queria agradecer aqui à Liga, né, pelo convite mais uma vez, e agradecer a todos pela atenção. E é isso. Tá me ouvindo? Pronto, acho que agora foi. Obrigada pela palestra altamente informativa. Eu deixei aqui uma dúvida e tem umas dúvidas também no chat do YouTube. Mas eu queria perguntar à senhora, eu anotei aqui que você utilizou a BHK21 para o chikungunya e a Vero para a Zika. Aí eu fiquei na dúvida, qual a diferença de um para o outro? Por que você usou esse para chikungunya e aquele para o da Zika em específico? Então, tem várias explicações, né? Uma delas é que a gente tem que usar uma célula que seja suscetível, ou seja, que tenha um receptor que aquele vírus consiga entrar. No caso do chikungunya, tanto a Vero quanto a BHK21 são suscetíveis. A gente pode usar as duas. A gente só estabeleceu o BHK21 pela facilidade. Ela é uma célula que empacota muito bem vírus, que produz, é uma célula boa produtora de vírus. Não por isso a gente escolheu, mas poderia ser qualquer uma. Inclusive para a Zika, a gente usa mais a Vero, mas também poderia usar a BHK21. Agora, tem casos que são mais específicos, por exemplo, para HCV, a gente usa uma célula de hepatoma humano, né, de hepatocarcinoma humano. Então, aí a gente já não consegue usar BHK21. Então, é um pouco da padronização, essa célula precisa ser suscetível, precisa ter uma padronização para funcionar bem. Entendi. Certo. A gente ainda tem, mais especificamente falando, 11 minutos para poder tirar as dúvidas aqui do pessoal, então acho que consegue sim ter esse tempo. O Cleiton perguntou no chat por que a senhora escolheu essa identificação de moléculas para esses determinados vírus por meio das plantas. E outra dúvida, já engaixando nas perguntas dele, foi de que forma que foi analisada essa interação. Então, a história das plantas começou no meu pós-doutorado, né? Tudo tem uma história que às vezes a gente não consegue contar nas palestras, né? A gente sabe que a gente tem uma flora muito biodiversa no Brasil, né? E nós temos excelentes grupos de pesquisa trabalhando, né? Investigando, isolando compostos, né? E a gente teve a oportunidade de estabelecer uma colaboração com o grupo do NUB, né, que é um grupo
Produtos Naturais da Unesp de Araraquara, e a gente começou a investigar alguns compostos da Mata Atlântica contra a hepatite C. E a partir disso, assim, a gente vê resultados muito significativos com compostos naturais, e são muito potentes. Nem sempre tem uma facilidade de se aplicar esses compostos pelas limitações, mas geralmente eles têm resultados muito importantes. E além disso, nós sabemos que hoje muitos fármacos que são utilizados, né, por exemplo, captopril, que é usado para pressão, né, ele foi baseado numa toxina de serpente. Então, eles são excelentes modelos, ainda que eles não sejam exatamente a molécula que vai ser usada naquele tratamento, né, ele pode servir como modelo. Então, é um passo, né? A pesquisa é um passo. Às vezes a gente utiliza o natural para depois desenvolver um análogo sintético, melhorar esse análogo, e tudo isso é um longo caminhar. Acho que é isso. Eu esqueci alguma parte da pergunta? Acredito que não. Uma outra pergunta foi a do Gesualdo, em que ele perguntou: boa tarde, professora. Diante do sucesso de muitas moléculas apresentarem bons valores de afinidade, existe a possibilidade de levar alguns desses compostos para uma próxima fase de estudo em vivo? Com certeza, Gesualdo. Eu acabei não falando na palestra de hoje porque ia estender muito, mas nós já desenvolvemos isso, inclusive na UFO. Nós temos dentro da nossa equipe, eu não consigo nem falar que ele é um colaborador, porque ele é praticamente, nós somos a mesma equipe, né, que é o professor Robinson Sabino Silva. Ele nos auxiliou, né, na verdade nós auxiliamos ele, né, a estabelecer alguns ensaios em vivo, né, para ensaios pré-clínicos. Então, por exemplo, nosso desafio começou na época do Zika, lá quando em 2015, né, nós tivemos o surto de Zika. Nós, como equipe, tivemos um projeto que nós realizamos nós implementamos um sistema em vivo em camundongos para estudar várias coisas, né, com relação ao Zika, e dentre elas a atividade de compostos em vivo, nesses camundongos, às vezes em camundongos machos infectados para ver a atividade do composto, ou às vezes até em camundongas prenhas, né? E agora nós também estamos implementando, já numa fase bem avançada, para a chikungunya. Então, nós já temos, foi aprovado já no nosso comitê de ética e animal, e a gente já tem algumas moléculas que nós tivemos resultados no in vitro, que nós já vamos realizar essa fase que nós chamamos de pré-clínica, né, que seria esses estudos em animais. E se elas forem bem-sucedidas, aí elas podem futuramente serem aplicadas no in vivo, né, nas outras várias fases, né? Mas muito boa pergunta, obrigada. Certo. Deixa eu exibir aqui. O Pedro Paulo, ele perguntou: como vocês escolhem um composto para ser estudado e avaliar o seu potencial? Existe alguma coisa que norteia, além do screening virtual? Pedro, então, às vezes a gente escolhe o composto e às vezes o composto nos escolhe, né? Então, muitas vezes, é lógico, por exemplo, quando começou a nossa história com o pessoal do Produtos Naturais, o próprio equipe da química ou da farmácia, eles já estudam, né? E eles já sabem que, por exemplo, flavonoides, por exemplo, a gente teve um projeto bastante importante, né, que investigava flavonoides nesses vírus todos, que a gente teve um financiamento, e o professor Luiz Otávio Regazzini, ele estudou muito, então ele fez um levantamento na literatura das principais classes que tinham atividade antiviral. Então, ele percebeu lá que flavonoides, alcaloides, e aí, baseado nisso, ele foi ver dentro das possibilidades dele, do material que ele tinha, se ele conseguia isolar flavonoides, alcaloides, e o que ele poderia fazer semissíntese, síntese. Então, assim, direcionado, porque a gente nem sempre parte do nada, né? Então, parte lá sabendo que um flavonoide, né? Ou, por exemplo, o EGCG tem atividade, tem outras moléculas da mesma classe, a gente vai testar, né? Então, acontece, como também acontece dos compostos nos escolherem. Por exemplo, tem um colega aqui na U falou assim: nossa, eu fiquei sabendo que vocês testam antiviral.
eu tenho complexo de rutênio, vocês não querem testar? A gente não sabe de nada, se o rutênio vai funcionar, se não vai funcionar, a gente testa, e às vezes a gente tem resultados maravilhosos, como foi esse caso do complexo de rutênio. Então, a gente faz os dois caminhos. Hoje, para SARS-CoV-2, a gente está fazendo bastante um caminho direcionado, né, de estudo, de docking, de muita coisa para depois chegar no in vitro, né? Mas o outro caminho acontece também. Certo. Eu acho que essa pode ser a última pergunta, se alguém não surgir com outra aqui no bate-papo, mas a Marina perguntou, professora, boa tarde, amei a apresentação, queria saber se existe alguma vantagem de ensaios transientes sobre o uso da linhagem estável ou vice-versa para avaliação dos compostos. Marina, né? Marina, não necessariamente uma vantagem, né? Depende um pouco de qual é a pergunta que você quer responder, né? Por exemplo, tem um trabalho que nós temos com hepatite C que a gente viu que o composto tinha atividade na replicação, né? E a gente usou os dois sistemas, tanto o estável quanto o transiente. Por quê? No estável, você tem uma linhagem lá que já está produzindo continuamente o complexo. Então, quando você entra com os complexos replicativos, as proteínas virais, então, quando você entra com o composto, aqueles complexos já estão todos formados, né? Quando você faz um ensaio transiente, você tem a oportunidade de, às vezes, começar o tratamento antes de o complexo se formar. Então, você pode avaliar se aquele composto está agindo na formação dos complexos. Então, depende muito da pergunta biológica, sabe? Eu, particularmente, a minha preferência é usar vírus completo, e a dos meus alunos também, porque sempre vai responder muito mais, né? Mas quando a gente quer mostrar um efeito mais isolado na replicação, a gente usa o subgenômico, que daí está mostrando, olha, realmente é na replicação, não está tendo interferência de outras etapas. Então, depende muito da sua pergunta, cada ferramenta que você vai utilizar. Eu acho que isso responde a pergunta da Marina. Professora, além das dúvidas, nosso chat aqui está cheio de elogios, então eu agradeço a senhora pela palestra. O professor Marcelo apareceu aqui. O professor, o senhor quer perguntar? É algo bem rápido. Parabéns pela apresentação. E eu fiquei curioso sobre a questão. Você falou muito dos alvos no vírus, né? Mas a interação patógeno-hospedeiro também pode ser explorada. Vocês fazem alguma coisa para tentar focar nesse tipo de alvo? Né? Aqueles ensaios de entrada do vírus, eles poderiam ser considerados ou priorizar compostos que agem dessa forma? Professor Marcelo, excelente pergunta. Eu confesso assim que esse é um grande desafio para o nosso grupo, porque às vezes nós nos encurralamos nessa situação. Por exemplo, o próprio, tem um aluno Uriel de mestrado que ele está trabalhando com um composto que a gente sabe que tem efeito na via de interferon. Então, assim, apesar de a gente ter isolado várias etapas e a gente ter a certeza que ele também tem atividade no vírus, né? Independente dessa via, às vezes, muitas vezes, um composto tem atividade na célula hospedeira. E aí isso é um grande desafio. E nesse caso, eu confesso que eu peço ajuda para os colegas, porque aí a gente vai pedir ajuda para o pessoal da imuno, para fazer alguma coisa em vivo, para fazer, a gente faz células defectivas de interferon, vai medir citocinas, enfim. Mas aí já é a base das colaborações. Então, nesses casos, nós somos mais desafiados, porque as nossas ferramentas estão mais voltadas para ver atividades na proteína do vírus, ver qual é a etapa do vírus. Quando acontece, o próprio trabalho do Daniel, que deu atividade pós-entrada, a gente investigou tudo. Ah, tem na polimerase? Não tem. Tem na helicase? Não tem. Está intercalando na dupla fita de RNA intermediária? Não está. A gente não tinha uma resposta para dar. E às vezes a gente tem que publicar falando assim, não temos a resposta, né? Porque pela nossa limitação realmente de ferramentas, né? Às vezes acontece. O que também acaba não sendo de todo ruim, porque nós sabemos que muitos fármacos foram para as prateleiras sem nem saber o modo de ação deles, né? A própria ribavirina é um exemplo. Até hoje nós não sabemos como ela age, né? No caso para hepatite C, em alguns casos. Então, a gente
aceita os nossos resultados, tenta investigar com os colaboradores, mas às vezes a gente é pego nessa encurralada, assim. Obrigado pela resposta. Obrigada, professor, pela pergunta. Com isso, às 5h30, pontualmente, a gente encerra aqui a nossa sessão com a professora Ana Carolina. Professora, muito obrigada por ter topado participar do nosso evento. De toda maneira, a senhora disse que ia deixar os seus contatos, né? Deixou no slide, eu acho que eu não vi, ou... Sim. Ai, Vanessa, deixa eu aproveitar e agradecer, que eu não agradeci o suficiente, assim, queria agradecer todo mundo que interagiu no chat, que gostou. É muito desafiador quando a gente vai falar para um público bastante heterogêneo, para a gente tentar fazer todo mundo entender, né? A gente não ser muito específico, nem muito amplo, né? Então, fico feliz que trouxe informação, né, para todos. Fico muito feliz, estou completamente à disposição. No meu primeiro slide tem o meu e-mail, mas ele é muito fácil, é jardim@ufo.br, né? E também a Liga tem meu Instagram, me marcou, quem quiser pode me adicionar, A né? gente vai marcar ela lá também Eu no não post. sou muito boa no Instagram, mas eu vejo, eu respondo. Eu uso, inclusive, o Instagram para divulgar nossos